Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje tô aqui pra falar sobre o 7º episódio de Percy Jackson e os Olimpianos. A série tá chegando ao fim da sua primeira temporada e vamos comentar tudo o que aconteceu nesse episódio com spoilers. O episódio vai começar com o Percy entrando em uma loja de colchões e encontrando Procusto, que também é filho de Poseidon e por isso seu meio-irmão. Procusto logo reconhece o Percy e insiste para que ele prove uma das suas camas, mas o Percy já sabe que isso trata-se de uma armadilha, então eles vão enganar ali o Procusto. A Annabeth vai empurrar ele estando invisível e ele acaba preso na própria cama, mas a sua vida é poupada aqui. Eu não gosto muito de como essa cena foi mostrada. Na verdade, eu achei que ela foi muito rápida, como tem sido na série, né? A série tem trazido soluções muito rápidas, tudo muito corrido, tem sido uma das maiores críticas que eu faço e que eu vejo a galera falando também. Inclusive, eu fiquei pensando aqui, se a função do Procusto é proteger a entrada para o mundo inferior, ele deveria impedir que pessoas como Percy encontrassem essa entrada. Então eu acho estranho ele ter logo se entregado, né, logo falado quem ele era. Talvez ele devesse ter fingido um pouco mais, ser uma pessoa normal ali, para que o Percy caísse na sua armadilha. Inclusive, o Percy chega na loja já sabendo quem é o Procusto, como que ele costuma agir e exatamente o que fazer. Isso é uma coisa que eu não gosto muito, uma das minhas críticas à série, porque a gente geralmente vê a série optando por contar ao invés de mostrar. Então a gente vê aqui o Percy chegando e falando tudo isso pro Procusto. Então ele chega e fala, eu sei quem você é, eu sei que você faz isso, isso e isso, e eu acho que fica muito falado, sabe? Eu gostaria que a cena tivesse sido montada de uma forma diferente. Me incomoda um pouco como a série tenta construir essa ingenuidade do Percy, mas ao mesmo tempo ele sabe de tudo, né? Não só ele, mas a Annabeth e o Groover também. Então a gente vê aqui, né, desde o começo, que o Percy ele é novo nesse mundo mágico, então ele passa um pouco como bobo ainda por não saber o que tá acontecendo, mas de alguns episódios pra cá, a gente tem visto um Percy que sabe completamente tudo, inclusive o episódio do Cassino Lotus, que é o episódio em que eles chegam no cassino já sabendo exatamente o que acontece ali. Eu gostaria de vê-los um pouco mais suscetíveis ali às armadilhas, né? Enfim, não que eles fossem totalmente bobos e cair em todas as ciladas, mas eu acho que seria mais interessante se algumas coisas eles descobrissem na hora e não simplesmente já soubessem tudo. Mas essa cena do Procusto é uma cena pequena, ela não atrapalha o episódio, na verdade eu gosto bastante desse episódio. E esse episódio era muito esperado porque é o episódio em que eles finalmente chegam ao mundo inferior e eu gostei muito das cenas lá embaixo, achei que ficou muito legal. E logo de cara a gente tem o encontro deles com o barqueiro e também com o Cérbero, que é o cão de 3 cabeças. Eu gosto muito desse episódio, principalmente a forma como a Annabeth escolhe lidar com o Cérbero, então brincando com ele, fazendo carinho assim como ela faria em um cachorro normal. Eu gosto porque traz esse ar descomplicado, né? Então nem tudo tem que ser tão difícil, até porque eles têm ali 12 anos, então eles têm uma forma um pouco mais infantil assim de lidar com os problemas, mas eu achei muito inteligente, apesar de infantil, né? Dá pra ser as duas coisas. E eu achei interessante porque na mitologia o Cérbero é descrito como um cão que era adorável com os mortos que estavam ali, né, no mundo inferior, mas ele era feroz com aqueles que tentavam fugir, ou então com os vivos que passeavam por ali e não deveriam estar ali, que é o caso aqui do Percy, do Groover e da Annabeth. Então faz sentido que o Cérbero tenha se mostrado assim tão feroz, mas depois ele tenha cedido, né, a brincadeira, assim como um cão normal faria. E logo em seguida, a gente tem a descoberta de que o Groover perdeu a sua pérola, o que já era totalmente esperado. Primeiro porque aqui na série eles recebem uma pérola a mais, né? Então já era esperado que isso ia acontecer. E não me admira que tenha sido o Groover que tenha perdido a pedra, porque geralmente é o Groover que fica com essa função aí mais de atrapalhado do grupo, né? Então eu já esperava que fosse ser assim. Mas eu não gosto muito de como essa revelação foi feita. Então, primeiro, a gente tem essa questão do Groover, né, que é bem clichê ter sido ele que perdeu a pérola. Eu acho que daria pra ter feito isso de outra forma, né, outro personagem ter perdido sem querer ali, sem ficar esse clima de, ai, o Groover de novo, sabe? Mas também, mesmo sendo o Groover, eu acho que foi muito anticlimático o jeito como ele revela isso. Então ele fala, tipo, eita, perdi minha pérola, e eles têm um tempo ali pra pensar sobre isso, e aí depois a gente vê eles caminhando ali, e o Groover, ai, Percy, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Tipo, fica um negócio meio chato, assim, eu não gostei muito. Eu acho que
passou, mas poderia ter sido muito mais dramático, muito mais impactante se eles tivessem construído essa história da perda da pérola de uma forma diferente. Uma opção é que eles tivessem feito algum personagem perder a pérola, e poderia até ser o Groover, em um momento de fuga, em um momento ali que eles tivessem que salvar suas vidas e do nada a pérola se perdesse e ficasse aquele clima, né, aquela sensação de urgência pro Percy tomar uma decisão, porque é o Percy que tinha uma pérola a mais. Então naquele momento ele teria que mostrar sua lealdade, seu heroísmo e salvar os seus amigos, né, salvar quem tivesse perdido a pérola. Então eu acho que teria sido muito mais impactante, assim como a gente teve lá no episódio 4, quando o Percy de última hora engana a Annabeth pra salvá-la, né, pra que ele lutasse contra a Echidna e a Quimera. Então foi um momento legal ali onde ele teve o seu momento de herói, e eu acho que ele poderia ter tido outro momento desse aqui. Então assim, não acho que tenha ficado ruim, mas pra mim soa como uma oportunidade perdida e ficou bem anticlimático. Achei que foi ok, sabe? Mas poderia ter ficado bom de verdade, mas não foi o que eles fizeram aqui. Inclusive, né, a gente falou sobre isso no vídeo do episódio anterior, essa questão, né, deles terem recebido 4 pérolas, né? Por quê? Por que não ter recebido 3, né? Assim como é nos livros. Então eu pensei que essa 4ª pérola teria ali um motivo, né, pra trazer, enfim, um pouco mais de drama, pra trazer alguma discussão maior. Mas eu achei que foi meio perdido. Então, do jeito que foi, era melhor que não tivesse colocado uma 4ª pérola, sabe? Acho que não fez muita diferença. E em seguida, o trio chega no campo dos Asfódelos, que é um momento que eu gosto muito do episódio. É um momento bem escuro, né? Muita gente reclamou disso, mas eu gosto porque tem uma pegada mais sombria ali, que se distancia um pouco, né, do tom muito colorido e muito alegre, assim, que a série tem como um todo, né? Esse episódio, por se passar no mundo inferior, ele já tem um pouco dessa pegada, mas eu gosto muito dessa cena porque ela flerta ali com um leve terrorzinho, né, deles verem as almas presas ali. Gosto de como a cena é feita. E a gente vê a Annabeth sendo presa ali, né, pelos seus arrependimentos, o que faz muito sentido pra personagem, então eu gosto bastante. E aqui a gente tem um momento em que ela precisa fugir antes que seja tarde demais. Então é um momento ali que a gente tem um pico ali de drama, de tensão, né, que é legal, e ela acaba indo embora e a gente fica, eita, e agora? Tá só os dois, né? Como é que vai ser essa missão sem a Annabeth, que geralmente é uma peça muito fundamental aqui no trio. Então é uma cena que eu gosto bastante. E aí em seguida a gente vê o Percy e o Groover sendo atraídos aí pra um buraco, né, pro Tártaro ali por causa dos tênis voadores. E logo depois o Percy descobre que o raio mestre de Zeus está na sua mochila. Na verdade não é a mochila dele, né, é a mochila que o Ares entregou pra ele. Então aqui a gente tem a revelação de que o Ares estava por trás de tudo. E eu acho interessante como o Groover se prontifica a continuar o plano do Percy e salvar a Sally, mesmo que eles já estivessem com um raio e pudessem ir para o Olimpo naquele mesmo momento. Isso é legal porque quando o Percy escolheu o Groover foi realmente com essa função. Então ele sabia que o Groover continuaria com ele, né? Mesmo que isso atrapalhasse a missão, o Groover iria apoiá-lo, e é o que aconteceu aqui. Então assim, a essa altura, eu acho que a Annabeth também apoiaria ele, mas o medo do Percy sempre foi que a Annabeth priorizasse a missão, né, do que salvar a sua mãe. E o grande momento do episódio é quando o Percy encontra Hades. E, gente, já fica revelado aqui, né, desde o começo desse encontro, que aquela pessoa, aquele homem que o Percy via em seus sonhos não era Hades, é uma pessoa totalmente diferente, e isso é novidade pro Percy. E o que eu achei legal aqui da construção do Hades é que ele subverte muito do que o Percy esperava, né, e do que o público também esperava, o público que não leu os livros no caso, né. Então o Hades tá com as suas roupas pretas, sobrancelhas pontiagudas, aquela pinta de vilão, mas ele é um cara super descontraído, sabe, que tá de boa ali no mundo inferior, que não quer briga com ninguém, ele é um cara muito tranquilo, então ele realmente subverte tudo que o Percy estava esperando. E ele vai revelar aqui que ele não tem nenhum interesse aí no raio de Zeus, ele só quer o seu elmo das trevas que está desaparecido. E nesse momento o Percy percebe que ele estava errado, né, que não foi Hades que planejou tudo isso, que é um plano do Ares com Cronos, né, que é aquele que ele viu em seu sonho, né, inclusive Cronos estava tentando atrair Percy pro seu lado, então nesse momento ele fica tipo...
Tipo, ele tenta entender ali o que tá acontecendo. E eu gosto muito dessa cena porque, como eu falei pra vocês, né, nessa temporada a gente vê que eles três sabem de tudo, eles são, assim, crianças muito inteligentes, estão por dentro já de tudo, mas nesse momento é um momento em que o Percy não sabe de nada, então ele achou que sabia de tudo, ele chega ali e percebe que tudo aquilo que ele pensou não é verdade, e conforme ele vai conversando com o Hades e lembrando do sonho e pensando em todos os aspectos que eles já passaram, que eles já descobriram ao longo dessa jornada, ele começa a perceber a verdade, ou quase, né, que é o nome do episódio. Então aqui ele vai começando a entender as coisas em tempo real, e eu gosto disso porque nos episódios anteriores a gente vê, né, como eu já falei, o Percy chegando sabendo de tudo, mas aqui nesse episódio, nessa cena, a gente vê o Percy aprendendo tudo ali na hora, então ele tá tipo super confuso, mas ele começa a assimilar e ele começa a entender o que tá acontecendo. Então eu gosto, né, porque traz um tom mais realístico ali, porque não dá pra saber tudo, né, eu entendo que ele é um semideus super poderoso, mas ele não sabe de tudo, ele vai descobrindo agora, e eu gostaria que a série trouxesse mais momentos assim, em que o Percy descobre as coisas, ele usa ali a sua inteligência e tal, mas ele não chega já sabendo. E vale lembrar que tem mais alguém envolvido nessa história, né, porque Hades estava conspirando com outra pessoa que o Percy viu ali no seu sonho, né, mas ainda não foi revelado aqui na série. E os deuses, eles não podem roubar as coisas de outros deuses, então provavelmente temos aí um semideus envolvido, né, que vai ser revelado no próximo episódio, imagino. A gente já viu na prévia do próximo episódio que o Percy vai enfrentar o Ares, e esse é um dos combates mais esperados, eu tô bem ansiosa, espero que seja muito bom, e lá a gente deve descobrir mais detalhes, mais coisas aí sobre o que realmente está acontecendo. E agora vamos falar sobre o ponto alto do episódio, porque apesar desse episódio ter trazido aí finalmente o mundo inferior, o que eu realmente mais gostei foram as cenas de flashback envolvendo a Sally, que são maravilhosas. A gente começa aqui vendo como que o Percy, criança, pulava de escola em escola e era muito difícil pra Sally, né? E a gente vai ver aqui numa sequência ela insistindo pra ele ficar numa escola que nem queria ele a princípio, mas ela consegue ele argumentar e tal. E o Percy tá muito triste aqui, ele chega pra ela e fala: nossa, por que você tá tentando se livrar de mim? Gente, que momento difícil pra Sally, né? Que difícil. E ela se afasta ali dele pra chorar, porque é muito difícil passar por que ela tá passando, porque o Percy é diferente, ele é especial, mas ele não entende. Um dia ele vai entender, mas nesse momento ele não entende, e ela precisa lidar com tudo isso. Inclusive, a Virginia Cool está na sua melhor interpretação aqui da temporada. Eu amei ela nesse último episódio. Na verdade, eu já gosto muito da atriz. Eu acho que ela faz uma série incrível, mas nesse último episódio eu simplesmente adorei a performance dela. E a gente vai ver aqui que ela faz meio que um ritual ali e chama o Poseidon, que entra em cena, gente, com a sua primeira aparição na temporada, agora no finalzinho, né? Eu esperava que ele fosse aparecer antes, mas eu gostei muito dessa aparição, porque ela é bem impactante, principalmente envolvendo a Sally. Eu acho que foi muito bom essa primeira entrada dele com ela, né? Melhor até do que se fosse com o Percy. E é muito bonito ver como que a Sally e o Poseidon conversam sobre o Percy. Eu achei interessante porque a série tem construído um panorama ali dos deuses, mas o Poseidon chega de uma forma diferente aqui. Então o que a gente tem ouvido nessa temporada? Que os deuses não se importam com os seus filhos, que eles não estão nem aí. O próprio Percy pensa isso sobre o seu pai, porque afinal o seu pai foi ausente, né? Nunca apareceu ao longo de toda a sua vida, aparentemente nunca se importou, né? Esse é o ponto de vista do Percy, mas nesse episódio, o fato do Poseidon ter chegado bem na hora que a Sally o chamou, e o jeito como ele se preocupa com ela e com o Percy, já mostra aí um Poseidon diferente, né? Vamos ver o que a gente vai ver no próximo episódio sobre essa paternidade aí do Poseidon, mas eu achei muito interessante como foi mostrado, e eu gosto também de como a Sally e o Poseidon não se olham nos olhos, então eles estão lado a lado ali, mas eles não se olham, então às vezes parece que eles querem virar, mas eles não olham nos olhos um do outro, como se eles soubessem ali que são de mundos diferentes e que eles não podem se dar o luxo de ficar juntos ou de
se olhar, enfim, de abrir uma brecha aí pra alguma coisa acontecer, então eles evitam esse contato visual, né? Mas ainda assim, é muito fofo como ele dá esse suporte pra ela, mesmo que ela já soubesse a resposta, né? Então ela chama ele pra pedir um conselho, né? Pra meio que ver o que ele tem a dizer, mas ela já tinha a resposta. E é muito lindo ele falando, né, que a sua mãe o criou muito bem, né? Se referindo aí à série ter criado muito bem o Percy, em como ele confiou nela e como ele acredita que ela fez o melhor que poderia ser feito. Então assim, ai gente, eu amei, foi a cena mais linda de todas e eu queria muito mais cena desses dois juntos. Talvez não teremos, mas eu queria muito. Essa cena é com certeza a minha cena favorita de toda a temporada. Pode ser que isso mude se no próximo episódio tiver outra cena muito boa, mas eu amei, com certeza ficou marcado pra mim. Mas falando sobre esse episódio, gente, foi um bom episódio, eu gostei bastante, um dos melhores aí da temporada, né, pelo misto de tudo isso que eu falei. Então a gente finalmente teve o Mundo Inferior, que é muito bom, as cenas lá são legais, tem algumas cenas com um tom muito mais sombrio, assim, que eu gosto, né, desse tom na série. Tem esse encontro da Sally com o Poseidon, que é muito fofo. Tem o Hades, que finalmente entra aqui, é um personagem super divertido, que eu gostaria de ver mais, acho que é um dos mais divertidos dos deuses que a gente viu até agora. Então assim, foi um ótimo episódio, que já deixa grande expectativa pro episódio final, né? Vamos ver como é que vai ser esse final de temporada, tá todo mundo super animado, né? E vamos esperar também o tão aguardado anúncio de renovação da segunda temporada de Percy Jackson, que deve ter, né? O Disney Plus precisa nos dar essa segunda temporada, porque dessa vez vai, né? A série tá muito boa, eu tô gostando bastante. E, né, como vocês já sabem, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque vai ter vídeo do episódio final, assim como teve vídeo de todos os outros episódios, tá bom? E a gente vai ter live também no canal semana que vem, falando o que achamos dessa temporada como um todo, né? Foi boa, não foi boa? Pontos altos, pontos baixos. Vamos falar tudo que foi bom, tudo que foi ruim. Enfim, vai ser muito legal. Então fica aqui comigo, porque vai ter muita coisa sobre Percy Jackson ainda. Bom, gente, esse foi meu vídeo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final e eu te espero nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau!